Olá, meus irmãos, bom dia. É a paz do Senhor para todos vocês. Iniciando aqui mais um vídeo, né? Mais um devocional aqui, mais uma meditação da palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que está lá no livro de Gênesis 39, a partir do 9, né? Que diz assim: Ele não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu Senhor e pecar contra Deus? Se você não conseguiu ainda identificar o que eu estou falando aqui, essa passagem, né, Gênesis 39, ele vai falar sobre o momento em que José resiste à mulher de Potifar. José é aquele jovem, né, que teve dois sonhos e ele conta os dois sonhos aos seus irmãos, né, à sua família, e ali cresce um ódio, né, dos seus irmãos por conta dos sonhos que José conta para eles. E aí nesse momento aqui José já tinha sido vendido como escravo, né, para o Egito. Nesse momento aqui José ainda não tinha sido preso, né? A partir desse momento ele foi comprado por Potifar e aí ele começa a trabalhar na casa de Potifar. E a Bíblia vai nos dizer que a mulher de Potifar, ela tentava contra a vida de José muitas vezes, né? Tentava se deitar com José muitas vezes. Com certeza já era um hábito, né, daquela mulher, de os servos, né, os homens que interessavam a ela por conta do poder, por conta da autoridade que ela tinha, né, da influência sobre o marido. Com certeza, né, outros rapazes já tinham se deitado com elas. Aquilo não era incomum, né? Aquilo era comum, né, da parte da esposa de Potifar. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que ela pede, né, para que José se deite, né? Em um determinado dia, José vai trabalhar na casa deles, né, de Potifar, na casa dela, e aí não tinha ninguém, tava só José, e ela aparece, né, já com a intenção maligna de tentar, né, fazer com que o rapaz peque contra o seu senhor, né, faça uma traição contra o seu senhor, e também, né, pecar contra o seu Deus, né, que o que é mais importante na nossa vida não é só magoar as pessoas, né? A nossa prioridade tem que ser agradar a Deus, né? E agradar a Deus, com certeza, faz com que nós desagrademos as pessoas, faz com que nós não tenhamos, né, uma admiração das pessoas, né, quando decidimos agradar a Deus ou não pecar contra Deus. E é isso que acontece aqui, né? José resiste e aí um certo dia ele vai fazer um serviço, né, e não havia na casa nenhum dos domésticos. E aí a mulher de Potifar agarra ele pelo manto, né? Depois disso, e aí a gente já sabe onde é que vai dar, né? Que José é acusado, né? Injustamente, ele é preso, né? Mas mesmo assim o Senhor não esqueceu de José. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês é que o lugar em que nós estamos, né, a dificuldade que nós estamos passando, o momento insalubre que eu ou você estejamos passando, ele não pode nos definir, porque oportunidade de pecar José tinha, né? Oportunidade de se deitar com ela José tinha. Talvez, se ele tivesse se deitado com a mulher de Potifar, ele poderia ter alguns benefícios, alguns privilégios, né? Quem sabe ele poderia pensar, não, se eu me deitar com ela vai dar tudo certo, eu vou sair dessa situação de escravidão, né? Eu posso me tornar um senhor. Poderia, gente, crescer no coração de José, né? O desejo de crescer, o desejo de melhorar de vida, né? Mas se temos, né, o desejo de melhorar de vida, mas nós queremos trocar a nossa comunhão, a nossa obediência a Deus por isso, não vale a pena. Não vale a pena, porque se José tivesse se deitado com ela, naquele momento seria o fim de José. Porque Deus, ele cumpre promessas, mas ele não cumpre promessas na vida de quem não obedece, né? Ele não cumpre promessa na vida daqueles que não resistem ao mal, né? Lá em 1 Pedro, né, está escrito que a gente deve resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então a nossa arma, né, a nossa única alternativa é resistir.
Então eu não sei por qual motivo, né, o Espírito Santo ele falou ao meu coração sobre esse texto, né, e eu decidi compartilhar aqui com você. Se você está vivendo em uma situação assim, né, em situações que são até propícias a pecar, em uma situação de vulnerabilidade, em uma situação de fragilidade, porque José estava distante dos pais, né? Quem sabe alguém que está distante da família, você está numa situação que está distante de todo mundo, você acha que ninguém está te vendo, mas se você é um jovem, né, é uma jovem, é um moço, é uma moça, é um senhor, é uma senhora que tem compromisso com Deus, né? Não se entregue, né, ao lugar que você está, não deixe o lugar determinar quem é você. Não deixe o lugar determinar o que será da sua vida, né? Não se entregue aos prazeres, né, do lugar, do momento, né, para agradar ninguém ou para satisfazer a sua própria carne. Em atenção a isso, eu não posso deixar de citar porque há lugares que são realmente são propícios à queda, são propícios a pecar, são propícios a fazer com que os planos de Deus, né, sejam destruídos. Quantas pessoas, né, a gente vê que peca por questões, né, por lugares que a gente nem mais, não, mas tal lugar é assim, a pessoa pecou, né, em lugares onde ela deveria resistir, né, e isso é muito comum. Às vezes a pessoa sai, ela tem um compromisso, né, com o Senhor e ela vai para determinados lugares e lá ela recebe um determinado convite e lá ela não suporta, né, ela se entrega, né, ali ela acha que é uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de satisfazer naquele momento o desejo e com isso ela acaba perdendo a promessa. Porque nós vemos muito se cantar hoje, né, que todo mundo quer viver a promessa, todo mundo quer receber a promessa, todo mundo quer alcançar a promessa, quer galgar a promessa, mas nós sabemos que para recebermos a promessa, antes de mais nada, precisamos ter uma vida de obediência a Deus e de renúncia também, porque sem renúncia, infelizmente, ninguém viverá nada da parte de Deus. E aí, em atenção ao lugar, né, porque José estava na casa de Potifar, tinha tudo para pecar. Ele estava sozinho, não tinha nenhum servo na casa, né, era propício, não, se a gente se deitar aqui, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir o que aconteceu aqui, né? Ninguém vai saber, vai ver o que aconteceu. Ela poderia, né, ele poderia se deitar com a mulher de Potifar e achar que aquilo ficaria no oculto, no anonimato, mas não, José cita logo, né, o fato de que ele não pode pecar contra o seu Deus. Mas espera aí, José não é aquele jovem que acabou de ser vendido pelos irmãos, que acabou de ser comprado como escravo, né, por Potifar para trabalhar na sua casa? José tinha motivos. José poderia ter culminado o ódio, raiva no seu coração até do próprio Deus. Mas como assim, Senhor? Eu acabei de sonhar que eu seria, né, uma autoridade. Eu acabei de sonhar que todo mundo se curvava perante mim. E agora eu estou aqui nessa situação. E agora eu estou aqui já em outra cidade, né? Com outra cultura, com outro povo. Mas a Bíblia vai dizer que em momento nenhum, né, o Senhor abandona José. E esse é o segredo, né? Quando a gente resiste ao mal, quando a gente obedece ao Senhor, o Senhor não esquece de nós. Então, se esse vídeo chegou até você, com certeza Deus tem um propósito, né, com a tua vida. Então, não se deixe levar pelo lugar que você está. Não deixe subir ao seu coração, né, o momento. Não deixe subir ao seu coração a oportunidade, porque a oportunidade de pecar nós temos todos os dias, mas nós temos que resistir todos os dias também, ter na nossa cabeça como José, né, que não podemos pecar contra nosso Deus, por mais que tenhamos vontade, por mais que tenhamos desejos, não podemos pecar contra o nosso Deus. Em atenção a isso, né, eu não posso deixar de citar também Davi. Davi, quando comete o adultério, né, com Betseba, e comete também o assassinato, né, com a mulher de Urias. Se nós formos lermos, né, a história, nós vamos perceber que Davi já estava no palácio e Davi deveria estar na guerra. E Davi não estava na guerra, Davi estava passeando pelo palácio e de lá de cima ele avista Betseba, né, tomando banho, né, e aquilo cresce os olhos de Davi. Ele procura saber de quem é aquela mulher. E mesmo sabendo que era a mulher de Urias, um dos caras, né, que estava à frente da guerra, né, do seu exército, Davi ele não hesita, né, em mandar trazer Betseba para si. Então, seja no palácio, seja seja em casa, seja como escravo, seja como empregado, seja como senhor, porque Davi já era rei,
né? Nós sempre temos que ter a convicção na nossa cabeça que não podemos, acima de tudo, pecar contra o nosso Deus. Então, se você quer alcançar, se você quer viver as promessas do Senhor, se você quer ser abençoado por Deus, se você quer ser lembrado por Deus, né, resista. Né? Eu fiz uma anotação aqui que o lugar não é desculpa para pecar, porque José resistiu onde era esperado cair. Então, assim, talvez o adversário, né, acha que você vai até cair nessa situação que você está. Ele acha que você vai até se render. Ele acha que você vai até se vender, mas você não vai. Porque, primeiro de tudo, você tem a consciência de que você não pode pecar contra o seu Deus. Porque José sabia, né, que ele ia praticar um adultério. Né, se deitar com a mulher, além de cobiçar, né, ele ia se deitar com a mulher do próximo. Então, se você sabe que é pecado, se você sabe que vai desagradar a Deus, não faça, resista, né? Tenha na sua mente que você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Não se venda, não se deite, não se troque. Momento nenhum vale, né, a nossa comunhão com Deus. Momento nenhum vale a nossa eternidade com Deus. Então eu espero que o Senhor tenha falado, né, ao coração de cada um de vocês que tem acompanhado aqui, que tem assistido, né, aos meus vídeos, e que Deus abençoe a cada um de nós e nos dê uma excelente quarta-feira.